Salam aleikum, a paz de Deus. Bem-vindos a mais uma live. Estamos aqui novamente, né? Para falar hoje da questão da ética cristã e muçulmana diante da pobreza. Novamente, nós estamos aqui com o professor Cleiton. Vocês já me conhecem, vocês estão inscritos no meu canal, né? Então, Cleiton, eu vou deixar aquela parte lá da retomada, né? Daquilo que a gente já fez, né? Porque essa é a nossa terceira live. Isso. Vou deixar você fazendo, aí conforme você for fazendo, eu vou convidando as pessoas para entrarem aqui, tá? Ok. Primeiro, agradecer aí ao pessoal, ao professor Leonardo, por mais esse convite. Pelo que eu estou percebendo, eu já estou virando fixo aí do canal dele, né? Do nosso... É seu canal. É seu canal. O nosso podcast Salam. Salam Podcast é marca registrada, mas já tem sócio aí no meio. Opa! Com certeza. E muito agradecido por todos que estão presentes aí, nos acompanhando, assistindo. Espero que cada vez mais a gente possa alcançar o maior número de pessoas, por dois motivos, né? Primeiro, para engrandecer o reino de Deus, transformar a vida das pessoas, a nossa própria, porque quando falamos, a gente também consegue refletir, e também que a gente seja alcançado por aqueles que precisam, de fato, de uma mudança, né? Aceitei esse desafio aí do Léo, e vamos que vamos. Como vocês tinham acompanhado em lives anteriores, né, nós estávamos discutindo, primeiro, questão de dízimo, juros, quando surge essa prática, se os livros, tanto o Corão quanto a Bíblia, se endossam a prática de dar contribuições a templos, a líderes religiosos, etc. Depois, nós passamos para a parte de discussão da teologia da prosperidade. Então, a gente se concentrou em entender o que é prosperidade mesmo, à luz do Corão, à luz da Bíblia, né? E tivemos reflexões bem interessantes, com apontamentos bem consistentes aí da parte do Islã, como que o Islã vê isso, também o cristianismo. Então, foi uma coisa bem legal, eu achei que foi muito interessante. E hoje, a gente vai especificamente falar um pouquinho de comportamento. Nosso comportamento, tanto muçulmano quanto cristão, frente à questão da pobreza. Na última conversa nossa, a questão da pobreza, nós não podemos entrar no tema, que nós já estávamos avançados do horário, a gente está organizando o nosso formato aqui, ainda pensando quanto tempo nós vamos definir mesmo para o nosso podcast funcionar, mais ou menos nessa regra aí, ou terminar um pouco antes ou um pouco depois, mas nós vamos estabelecer um período. O fato é que a pobreza, nós não podemos discutir ela de forma mais aprofundada. Então, hoje, eu vou falar aqui com vocês um pouco, primeiro, o que é ética, né? O que a filosofia pensa sobre a ética, o que é ela quando se refere ao nosso comportamento em coletivo, em sociedade. Depois, aí nós vamos entrar na questão religiosa, e aí tanto o Léo vai falar a parte aí da questão do Islã, como eu vou falar um pouco sobre o comportamento do cristianismo e da ética cristã. Qual é o comportamento do cristão frente à pobreza? Como ele lida com a pobreza? Como ele encara a pobreza? E aí o Leonardo também vai destacar para a gente como o muçulmano encara isso, como ele lida com isso, e que forma nós podemos ter para acabar, ou sanar, ou mitigar o impacto da pobreza na vida das pessoas, né? Com base no cristianismo e no Islã. Eu acho que é isso aí, Léo. Perfeito. Eu estava aqui meio distraído compartilhando o link. Certo. Então, você falou dos juros, né? Que a gente já falou. Do dízimo. A teologia da prosperidade. Exatamente. Né? E algumas coisas que a gente falou também com a presença aqui do Luiz Gustavo, sobre o capitalismo, o mercado, como essa doutrina neoliberal se relaciona com a religião. Né? Às vezes a gente até entra numa questão de conflito, né, dos princípios religiosos com princípios da economia na qual nós estamos inseridos. Né? Exatamente. E, assim, a questão da ética e da moral, sempre que falam comigo sobre, assim, terminologias mais formalizadas, de acordo com a filosofia, eu fico meio travada porque eu não domino. Porque não é uma coisa que eu estou envolvido no meu cotidiano, né? Eu não costumo ficar falando, assim, dessas terminologias
assim, domínio. Então, eu vou falar assim em termos leigos da palavra ética, daquilo que é bom, né? Bom e mal. E no Islã, ele, um dos mandamentos do Islã, né? Um dos mandamentos do Islã é você dar o zakat, que pode ser interpretado como uma caridade, né? E assim, eu anotei aqui que a avareza e a mesquinhez, que é o apego material, tanto com a matéria física quanto com a matéria que hoje nós tratamos o dinheiro como algo virtual. Não existe Claro. mais lastro igual era antigamente, né, que você tinha que ter em ouro, né? Acho que há menos de um século atrás, todo o dinheiro de um país deveria ter ali reservas em ouro, né? Uma relação bionívoca. Se eu tivesse 100 milhões, 100 bilhões no mercado, em notas de dólar, eu teria que ter 100 bilhões em ouro. E hoje já isso não acontece, né? Hoje, a partir do momento que você entra num banco e você pega um empréstimo, o banco não precisa ter aquele dinheiro. Eu pesquisei sobre essa questão, né? Legal. O dinheiro, ele passa a existir a partir do momento que você assina a sua promessa de que você vai pagar. Então, se o banco tem o dinheiro X, o dinheiro que você pegou emprestado passa a existir a partir dali. Se eu peguei 10 mil emprestado, o banco vai ter X mais 10 mil. É uma coisa, então o dinheiro é criado. É um negócio que é criado, é uma coisa muito louca, né? E eu gostaria que você falasse um pouco mais dessa questão envolvendo a filosofia, né? Você é Certo. um cara formado em filosofia, essa parte da ética, tentar envolver com o cristianismo também, ou se você quiser falar do Islã também, aquele que você já estudou em teologia. Tá. É interessante isso que você falou sobre o dinheiro quando se vai no banco, né? Ele não é uma materialidade física e mais uma coisa psicológica que vira um número real, né? Porque primeiro, foi interessante isso que você falou antes de eu entrar no meu comentário aqui sobre a questão da ética, a filosofia. É engraçado isso, porque veja que as coisas estão mais na ordem psicológica do que no mundo material real. Né, as promessas de pagamento, essa flutuação do dinheiro, é como você disse, até o próprio surgimento do dinheiro. É intrigante isso. É o seguinte, apesar de você dizer assim, olha, eu não tenho muito trato com a ética ou com a moral, né? Mas por que pareça, no seu dia a dia você está usando muito as duas, sempre. Você sempre está usando as duas em todas as ações em que envolve a sua relação com outra pessoa. Né? Então, a ética, gente, existe muita confusão, na verdade, por parte das pessoas, quando a gente vai falar sobre ética. Até eu vou dar um exemplo, que nós vamos derrubar aqui, na nossa live aqui, a ideia sobre éticas. Tá? Não existe éticas, e eu já vou explicar o porquê. Mas antes disso, eu quero dizer o seguinte, a ética, nós podemos encarar ela, Léo, de duas formas. Né? Primeiro, pode ser um campo de estudo da filosofia, que vai pensar o que são os valores, né? O porquê estabelecemos esses valores, por que pensamos sobre o certo e o errado, sobre o justo e o injusto. Então, existem duas partes. Então, a primeira a ética é um campo de estudo da filosofia, no qual vai tentar entender por que o ser humano cria determinadas práticas, atitudes e valores e por que ele resolve agir dessa forma. Outra coisa importante também sobre a ética é que a ética tem a ver com formas de comportamento no que se refere ao agir correto. Você ser uma pessoa correta, justa, boa, honesta. Eu acabo de me recordar aqui que Sócrates dizia o seguinte, ele já foi muito penalizado por causa dessa frase, mas ele dizia que o conhecimento do que é bom leva ao correto. Então a gente percebe que a ética, ela não é uma coisa inata. Ela é algo ensinado, refletido, pensado. As pessoas precisam pensar sobre a ética.
pensar sobre os valores, pensar sobre o certo e o errado, o justo e o injusto. O fato é que quando nós estamos, então, diante da relação com as pessoas no mundo, quando eu falo que eu tive uma atitude ética, é quando, primeiro, antes de agir, eu penso. Há uma reflexão. E aí eu vou escolher entre o certo e o errado. E quando eu faço essa reflexão e escolho o que é bom, o que é certo, o que é justo, eu estou tendo uma atitude ética. É interessante que outra questão, eu não vou abordar muito agora, mas nós somos guiados por duas questões. A ética e a moral. Você citou a moral aí. Só que a moral ela tem a ver com as regras. Então, o ser humano ele vai estar sempre agindo baseado ou na reflexão e no conhecimento do que é certo, e vai agir certo, ou porque tem regras. Então, eu gostaria de dar um exemplo bem rápido aqui, bem rápido mesmo, para diferenciar um comportamento ético de um comportamento moral. Vamos supor que você está guiando um carro, está dirigindo, e aí você vê um sinal amarelo, semáforo, e nós somos tão interessantes, nós somos uns bichinhos tão interessantes, que em fração de segundo a gente consegue analisar uma situação e decidir. É rápido. Então, quando você, diante do semáforo amarelo, fala, olha, eu vou parar porque eu posso ferir alguém, eu posso causar uma colisão, não é certo eu passar no sinal vermelho. Quando você faz essa reflexão e pisa no freio, você teve um comportamento ético. Um comportamento refletido. Agora, o contrário, quando eu falo, vou levar uma multa. Essa multa aí vai me trazer prejuízo. Ou seja, quando eu aperto o freio pensando na regra, na lei, no que está determinado pelo coletivo da sociedade, e que se eu não fizer eu vou sofrer uma sanção, eu estou tendo um comportamento moral. Então, eu gostaria de deixar para as pessoas o seguinte, o comportamento ético, ele é, então, algo refletido, pensado. A gente executa o que é bom e o que é certo quando pensamos e refletimos. E, por fim, gostaria de dizer o seguinte, Léo, nós nunca seremos 100% éticos. Nunca, nunca. Porque nós temos a nossa humanidade. É por isso que vem a regra. Aí faz uma balancinha. Quando a ética não vem, vem a moral. Quando a moral não vem, vem a ética. A gente vai se equilibrando. Mas, infelizmente, há indivíduos que não conseguem nenhuma coisa nem outra. Então, ele não consegue. Ele não consegue refletir e ser ético e, ao mesmo tempo, ele não consegue respeitar as regras. Então, ele foge. Tá? Então, trazendo como esse ponto de vista da filosofia, aí eu digo o seguinte, quando a pessoa fala assim, olha, ética na medicina, ética no trabalho, ética no jornal. Então, peraí, eu sou ético no trabalho e antiético fora dele? Eu sou ético no hospital e antiético fora? Então, por isso que eu digo que nós não podemos falar que tem ético. Ou você é ético ou você não é ético. Então, quem é ético, ele vai ser no Congresso, vai ser na igreja, vai ser na rua, vai ser no trabalho, vai ser em qualquer lugar da sociedade. Tá? Então, sobre ética, eu vou parar por aqui. Aí, se você for falar algo, eu aguardo para a gente entrar na questão do cristianismo. Entendi. Seus exemplos foram brilhantes. Simplesmente Obrigado. brilhantes. A ética, então, como é um conceito formalizado pela filosofia, como ramo do conhecimento, por exemplo, a palavra ética e moral, com essa sistematização que você colocou aí, ela não aparece no Alcorão, por exemplo. O Alcorão ele não define ética e moral de acordo com esses exemplos que você falou. O Alcorão fala do bem, do mal, da intenção, né, da consciência, do temor a Deus, você querer agradar a Deus e temê-lo também. Né? E assim, como é que a gente pode... Você acha que a religião, a teologia, né, e a filosofia, nesse recorte que nós estamos fazendo aqui da ética e da moral, você acha que eles convergem? Eles estão falando a mesma coisa, usando palavras diferentes? Boa pergunta, meu irmão. Boa pergunta. Olha, se a gente parte do ponto, do pressuposto, que ter um comportamento ético e moral, que a ética e a moral, perdão, ela
vai moldar comportamentos e ações, a gente tem um diálogo, logo, vai de frente com o que a religião vai também estar nos dizendo, nos informando e nos ensinando. Então, por exemplo, se a gente pensar na ética cristã, pensando então em atitudes corretas, aliás, Jesus Cristo foi um ser muito ético, muito transparente, muito sábio, e ele nos deixou alguns ensinamentos frente ao comportamento. Então, veja, se a ética... É claro que o estudo da ética, ela vai trazer várias outras abordagens, mas se você for pensar no resumo que eu fiz, né, a grosso modo, a gente vê o quê? Que se a ética tem a ver com o justo, com o bom, com o injusto, isso tem tudo a ver com a gente, Léo. Porque, com certeza, um bom fiel islâmico se espera algo dele. E o bom fiel cristão se espera algo dele. Né? E uma das coisas que não se espera é que sejamos maus. Uma das coisas que não se espera é que não sejamos generosos. Não se espera isso da gente. Se espera o contrário. Que sejamos bondosos, que falemos a verdade, que sejamos justos, honestos, um bom fiel. E é aí que eu vou dizer o seguinte. Cristo, ele lá em Mateus 19, 21, tá? Eu vou ler rapidamente aqui, Léo, porque eu não quero me alongar. Diz o seguinte, ó, é a parábola do jovem rico, tá? E lá diz assim, 19 e 21. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Vem e segue-me. E aí eu gostaria também de destacar, lá em Mateus 22, 37 ao 40, quando Jesus fala dos dois grandes mandamentos que ele deixa, que é amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí fica assim pra gente, peraí, se a nossa questão é a ética no Islã e no cristianismo, e pensar na questão da pobreza, como que a ética cristã vai lidar com a pobreza, eu posso dizer o seguinte para você. Primeiro, se Jesus disse que nós devemos amar um ao outro como a nós mesmos, vamos fazer uma reflexão rápida. Léo, eu me amo. Eu quero ficar doente? Não. Eu quero que você fique doente? Não. Léo, eu preciso morar. Morar é bom? É bom ter uma casa? Para você também vai ter que ser. Se eu tenho que amar você como a mim mesmo, eu tenho que ter uma atitude frente a você e frente aos outros, onde eu possa, tá, exercer esse mandamento de forma ética. Então eu estou pensando sobre a vida, pensando sobre o cotidiano. Ô, Léo, é impossível eu não amar você e não tratar você como meu próximo e querer o seu bem baseado na ética de Cristo. Se eu for refletir sobre essa fala dele, eu vou ter um princípio ético que vai guiar a minha vida. Essa parte que você falou do cara que chega para ele e fala assim, eu quero te seguir, o que é que eu posso fazer? Jesus fala assim, se queres ser perfeito, Isso. ele fala, realmente, né? Porque as pessoas, normalmente, quando elas falam isso, muitas pessoas, né, falam assim, como se fosse um absurdo, você dar tudo que você tem para seguir o seu mestre. Então, ali tem que contextualizar, né? Se quer ser perfeito. Exatamente. Que acontece o seguinte, Léo, a nossa humanidade, ela não consegue alcançar essas palavras. Nós somos seres limitados. Então, o mundo, as concepções ideológicas, o bombardeio dos valores do mundo, os valores preconizados pelo capital, tudo isso deixa a gente numa saia justa. Então, o que é bom de verdade, nós não conseguimos parar para refletir e executar. Então, se pensarmos, no que Cristo falou, tá? Primeiro, vender tudo que tem e dar aos pobres. Mas a segunda questão é a relação com o meu irmão. Então, como eu vou deixar, Léo, você ser prejudicado, né? Se eu tenho um elemento ético fundamental, basilar do cristianismo, que é amar você como se fosse eu mesmo. Então, eu digo o seguinte, para não me alongar muito.
isso esbarra na nossa humanidade. E nós só vamos conseguir sair disso se nos ensinarmos uns aos outros, se dedicarmos tempo a ensinar as pessoas. Porque a ética, ela vem com a reflexão. Então, a reflexão em cima desses versículos e desses ensinamentos de Jesus ou dos outros que estão na Bíblia, que eu fiz um recorte aqui específico para a gente, ele vai nos mostrar o caminho bom, né? Eu tenho mais duas passagens aqui, mas se você quiser falar algo sobre o Islã, eu paro por aqui e depois eu continuo. Tá, eu só gostaria de relembrar aqui os telespectadores, né, que quem quiser perguntar qualquer coisa, okay. Eu estou aqui com o chat aberto, consigo ver que o Wolfling já mandou boa noite, né? Legal. Uma honra, né, uma satisfação ter um... Com certeza. Boa noite, Mr. Wolf. Um cara que já leu mais de 1000 livros aqui assistindo a nossa live. Louco. É verdade, meu cara. Eu tô ligado, mano. O cara leu e pior de tudo, leu e lembra dos livros, né? Aí sim, hein? Então, quem quiser ajudar o canal, compartilhe os vídeos, curta, comente, né? Aquilo que a gente não souber, nós nos dispomos a pesquisar e depois, aqui no próprio comentário do vídeo, a gente coloca ali alguma coisa com mais referências, com mais segurança, né? Porque muitas coisas a gente se depara e fala, pô, já vi isso em algum lugar, ou outras coisas a gente realmente nunca viu. Então, claro. A gente se compromete a pesquisar e colocar aqui referências ou a resposta, às vezes, se a gente achar de forma mais fácil, né? Claro. Você falando aí da ética, da moral, né? Me fez pensar naqueles povos que são denominados gentios. Ou seja, não é gentil com L, né? Gentil com O, que seriam aqueles povos que não receberam escritura, tanto de acordo com o Corão, quanto de acordo com as escrituras judaico-cristãs, né? Esses povos, eles seguem uma moral, uma ética, né? Universal. Tipo, não tem um país que seja permitido você roubar, você matar. Então, tem uma ética intrínseca humana que é universal, né? Que eu acho que tem até já ouvi alguém falando a respeito disso, da ética de Noé, se eu não me engano, porque antes, uma coisa muito antiga, né? Seriam princípios de Noé ou outro cara bem antigo. Aí gostaria que você falasse dessa questão da universalidade desses princípios. Aí você pode já adentrar para os versículos que você anotou também da Bíblia, né? Ok. Ô, Léo, é importante dizer o seguinte, o ser humano é muito complexo. Então, boa parte dos seus comportamentos, eles se reproduzem de forma universal, principalmente no que se refere a valores. Porém, a gente sabe que o mundo está muito dividido, a questão do Ocidente, a questão do Oriente. Então, a gente também não pode achar que todo mundo pensa, age, se comporta e convive da mesma maneira, tá? Mas é importante destacar que existe uma ética humana, ponto. Tá? Não é a religião que traz um comportamento ético para o indivíduo, não. Existe sim uma ética laica, existe um comportamento justo, tanto do ponto de vista ético-moral, por pessoas que não são religiosas. Aliás, um comportamento bom, honesto e justo não é símbolo de religiosidade. Pelo contrário, existem pessoas que não têm religião, mas têm comportamento ético. Tá? Porém, não é possível entender um religioso que não tenha. Aí fica complicado, né? Porque se ele reflete nos preceitos, tanto do livro sagrado, ou seja, do Corão, da Bíblia, e qualquer que seja o livro, e também a questão dos ensinamentos do seu mestre, é impossível ele não estar agindo de acordo. É como eu disse para você, a parte que nós vamos estar de acordo vai esbarrar na nossa humanidade, tá? Então, eu diria o seguinte... primeiro que os valores eles mudam conforme o tempo passa. Então, nem sempre o que era ontem vai ser hoje. As coisas mudam, né? Então, os valores eles também vão passando por transformações. Só que nós temos que dizer o seguinte: alguns valores são inegociáveis, não passa. É o que você disse. Nenhuma sociedade vai permitir o roubo.
o assassinato, né? A mentira. Então a gente sabe que isso, entre aspas, é quase um padrão mundial. Mas existem coisas que nos diferenciam, né? E tá aí a antropologia para nos ajudar a entender isso, as diferenças entre as culturas, né? Tanto a história também, a sociologia, a entender que formações históricas diferentes levam a sociedades com pensamentos, comportamentos e ideais diferentes, tá? Quiséssemos nós que as sociedades fossem islâmicas, tal como o Alcorão, e cristãs, tal como a Bíblia, e o mundo seria feliz, né? Mas, infelizmente, no mundo real não é assim. As pessoas precisam mesmo passar por uma transformação. Só que elas pensam o seguinte, não, mas aí eu vou virar um religioso bitolado. Não, não vai. Você deve se transformar num sujeito melhor. Isso é a ética. Um sujeito que reflete sobre o bem e tenta praticá-lo no seu cotidiano. Léo, às vezes eu sou mal. Às vezes eu sou egoísta. Entendeu? Porém, eu não quero ser assim, meu. Eu quero ser diferente. Então, a gente espera que as pessoas possam ir rumo a esse caminho. Os outros 2 versículos que eu gostaria de deixar aqui, Léo, Lucas 18, 4, 18, 19, eu vou abrir rapidamente, porque é o seguinte, Léo, se a gente pensa na pobreza, se nós formos partir da ética cristã, nós vamos repudiar a pobreza. Nós vamos repudiar a opressão. Então, não é possível admitir que pessoas não tenham o que comer, não tenham o que vestir, não tenham onde morar, segundo a ética cristã. Em Lucas 4,19, para concluir, Léo, estou perto da conclusão, diz o seguinte lá, 18 e 19, deixa eu achar. Achei, ó. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vida aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Isso é Jesus. Ele veio para libertar os oprimidos, ele veio para cuidar dos pobres. E aí, lá em Mateus 25, 40, Jesus está falando sobre o futuro, e ele diz que teve preso, que esteve nu, que teve sede, e ninguém fez nada por ele. E as pessoas dizem, mas quando te vimos com sede, preso, nu? Aí vem o princípio ético, Léo. É o encerramento aqui da minha fala. O que ele vai dizer? Todas as vezes que você fizer um pequenino, você fez a mim. Quer maior prova do que Deus espera do nosso comportamento ético? Não tem o que fazer. Todas as vezes que você fizer alguém, deu de comer, deu de beber, ouviu, deu uma palavra de carinho, acudiu, foi solidário, foi generoso, foi honesto, você fez ao próprio Cristo. Então fica o recado aí para vocês. A pobreza, ela é inaceitável ao ponto de vista cristão, porque se formos agir dentro do padrão ético de Cristo, nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós precisamos, muito, muito, saber que os oprimidos precisam de libertação. E, por fim, nós devemos fazer como Cristo mandou, fazer para o próximo e para os outros. Se fizermos isso, vamos alcançar o que ele espera da gente. Um comportamento bom, de um bom cristão, de um cristão que é ético segundo os ensinamentos de Cristo. Acho que é isso aí, Léo. Beleza. Então, eu vou para algumas questões bem específicas agora, tá? Ok. Na outra live, eu lembro que você falou dos 5 pilares do Islã. Perfeito. Eu já li o Alcorão algumas vezes. Acho que umas 10 vezes. E lá no Alcorão, não tem a expressão 5 pilares do Islã. Legal. Não tem, não existe no Alcorão. Certo. E seriam eles, né? O testemunho de fé, que você reconheceu o monoteísmo, Deus é único. O zakat, que é a ajuda caridosa, né? Estou estudando sobre o zakat, eu estou interpretando ele como um tipo de imposto que deve ser gasto ali com as necessidades da comunidade. Tá? A oração, a peregrinação no mês do Ramadã e o jejum, a peregrinação Hajj, né? E o jejum no mês do Ramadã. Seriam esses. Só que o Alcorão também fala
da caridade. Ele cita a caridade como uma boa ação, né? Concedei, ele fala, concedei zakat, dê esmolas, né? Seja uma pessoa caridosa. Então, eu fico imaginando assim, por que será que as pessoas, quando escreveram, não colocaram lá caridade, né? Você, como um dos pilares, não ser uma pessoa materialista, ser uma pessoa verdadeira. Porque, na minha opinião, tem muito mais peso eu ser uma pessoa verdadeira, né, uma pessoa caridosa, do que eu fazer o Hajj. Né, que é um deslocamento geográfico, tudo bem, que tenha o peso da adoração, tudo. Mas o que adianta eu fazer o Hajj se eu for uma pessoa falsa, se eu fizer fofoca, se eu não fizer caridade, se eu for uma pessoa egoísta? Muitas pessoas bilionárias fizeram Hajj, né? Mas o que isso adianta, né? Se ela não compartilha com o seu próximo. Eu estava vendo aqui que tem uma convergência aí com o cristianismo. Porque lá nos 10 mandamentos, eu li rapidamente. Claro. Lá, não cobiçarás a mulher do próximo, não adorarás imagens, blá, 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 blá. E não tem um mandamento assim para você ser uma pessoa caridosa. Ou seja, eu acho que as pessoas que escreveram, né, tanto os pilares do Islã, quanto os pilares dos mandamentos, 10 mandamentos, fizeram um recorte. E esse recorte, ele refletiu o espírito delas. Porque elas não atentaram para outras coisas. Para mim, um pilar do Islã é você falar a verdade. Né? Você fazer o bem, você... Diversas coisas, tudo que é bom é um pilar, né? É importante destacar só aqui para os ouvintes que eu nem citei a questão do Velho Testamento e os 10 mandamentos, que ele sim, ele é um código de conduta também, um código ético-moral, mas eu nem quis entrar nele porque a coisa ia se estender, tá? Então eu fiz um outro recorte específico do cristianismo, mas a gente pode voltar nisso um dia. Eu ia dizer o seguinte para você, então os 5 pilares, ele é uma construção da tradição islâmica, então? Isso, é uma construção da tradição. O Alcorão não cita, esses são 5 pilares. Mas dá a entender isso? O Alcorão dá a entender isso? Não, ele cita porque você tem que fazer o testemunho, né, que é reconhecer que Deus é único, você tem que testemunhar isso. Conceder o zakat, que é essa contribuição, né? Certo. A oração, o Hajj, que é a peregrinação, pelo menos uma vez na vida, se você tiver condições. Certo. E o outro é o jejum no mês do Ramadã. Certo. Né? Mas tem outras coisas, por exemplo, o adultério é proibido. Certo. Você mentir, fazer fofoca, você matar inocentes, fazer o mal, etc, etc, etc. Você maltratar o órfão. Então tem várias coisas assim. Foi engraçado, é que eu não havia tempo mesmo hoje. Mas sobre o órfão, lá em Timóteo fala que o verdadeiro evangelho é cuidar do órfão e da viúva. Tá? O verdadeiro evangelho, o verdadeiro ensinamento de Cristo é esse. Como eu disse, eu não quero que fique parecendo que a gente não quer abordar algo, mas não é isso. É que nós temos um script aqui, um determinado tema, e eu não quero sair dele. Mas como você falou isso, eu acabei lembrando. Cuidar do órfão e da viúva é pré-condição de um comportamento cristão ético. É pré-condição. Então, já vou riscar aqui da minha. No Islã também, no Islã fala inclusive a questão quando a gente fala, o Islã permite a poligamia. Se você fizer um estudo mais atento dos versículos do Alcorão original, você vê que o Islã realmente permite que o homem tenha até 4 mulheres. Só que ele fala ele fala assim, se temeis não ser justos com os órfãos. Então, as pessoas elas leem isso aí rapidamente. Então, toda essa questão da poligamia, ela está atrelada, condicionada à existência de órfãos. Então, nesses casos específicos, eu acredito que seja a melhor interpretação, né? O cara só pode
assumir mais famílias se tiver órfãos, né? É uma questão, assim, acho que de calamidade, entendeu? Ó, tem uma questão aqui da Sabrina. Boa noite, Sabrina. A Lu também entrou aqui. Boa noite, Lu. Elas deram boa noite aqui pra gente. Bem-vindas. Boa noite. Ó, a Sabrina está perguntando aqui, ó, professor Clayton, como relacionar a ética cristã e o discurso de alguns líderes para que seus fiéis deem tudo que têm para as instituições religiosas, baseada na passagem do jovem rico? Quer que eu releia? Quer que eu leia novamente? Por favor, a internet tem uma travada, eu consegui ouvir tudo, mas relê de novo a pergunta. Tá. Professor Clayton, como relacionar a ética cristã com o discurso de alguns líderes religiosos, para que seus fiéis deem tudo que têm para as instituições religiosas? Então, ela quer relacionar a ética cristã com esse discurso dos caras que querem tosquear suas ovelhas, né? Baseado na passagem do jovem rico. Ô, Léo, um tempo atrás eu fui de uma comunidade religiosa e eu estava muito envolvido com essa comunidade, muito, sabe, sedento mesmo. E um dia o líder falou assim para mim, olha, o que a ovelha dá para o pastor? A lã, né? Ou seja, ele queria que eu desse todo o meu couro para a instituição. Aí eu falei, não, mano, acho que eu estou no lugar errado. Mas partindo agora da pergunta da nossa colega Sabrina, obrigado pela pergunta, obrigado pela participação. O texto não fala para dar para a instituição religiosa. O texto fala para dar aos pobres, né? Então, eu acredito que, infelizmente, por causa do poder, do egoísmo, da fama, da grandeza, da riqueza, do comportamento mundano, do comportamento egoísta, os grandes conglomerados religiosos, eles acabam lendo essa passagem do jovem rico e fazendo com que as pessoas doem na igreja e deem tudo que tem lá. Só que não é isso que está falando na Bíblia. A Bíblia não está falando dê ao conglomerado, dê ao líder, não. A Bíblia diz, dê aos pobres. E a Bíblia é tão interessante, esse dê aos pobres, que a qualquer um nós temos que fazer com que todos sejam nossos irmãos, Léo. Sabrina, todos devem ser encarados como nossos irmãos. Então não interessa se você conhece ou não conhece, simplesmente faz, doa. Só que eles pegaram isso, né, infelizmente, e acabaram transformando num instrumento de poder no qual as pessoas acabam caindo. Eu diria, eu não quero ser leviano aqui, porque eu tenho muito respeito mesmo às mais variadas aí, denominações religiosas, mas, infelizmente, tem algumas partes que isso acaba beirando um charlatanismo, é golpe. Né? As pessoas, é um golpe. Então, as pessoas, como nós sabemos, a gente fica emocionado, sim. Nós somos quebrantados em algumas situações, nós somos seres muito afetivos, facilmente nós somos tocados. E é nessa hora de maior vulnerabilidade, de sensibilidade, é que, infelizmente, os charlatões vêm e roubam as pessoas, porque isso é um roubo. Né? Então, eu diria para Sabrina o seguinte, a igreja não vai fazer isso, as grandes igrejas não vão cumprir com a questão de dar aos pobres, porque senão elas mesmas vendiam todas as suas propriedades e davam aos pobres. Isso vai partir da gente. Isso é algo que, assim como no Velho Testamento, quando Abraão sai da sua parentela, ele rompe com a lógica do templo. E aí o templo fica em qualquer lugar. É isso que nós vamos ter que fazer agora. O cristianismo vai passar por uma revolução onde o templo seja todos os lugares e não o templo onde as pessoas dizem que é o templo. Eu acho que isso fica uma revolução para os nossos tempos, essa transformação. Não sei se eu respondi, mas é isso que eu tinha para dizer para vocês aí sobre isso. E também, assim, eu lembro que você citou essa passagem do jovem rico no início da live. Exatamente. E lá fala que Jesus inicialmente fala para ele o seguinte: se queres ser perfeito, vá, venda tudo que tem, dê aos pobres, então me siga. Então tem essa pequena condicional, se queres ser perfeito. Exatamente. Quem é perfeito? Só Deus, né?
Então, ninguém vai ser perfeito. Então, ali foi uma... Acho que é muito interpretativo essa parte que a Sabrina cita aqui, né? Outra coisa que você falou aqui de templo, eu lembro que quando eu li o Antigo Testamento, né? Bem lá atrás, o templo que Deus manda construir na Bíblia é um templo, uma tenda. É. É original. O tabernáculo era uma tenda, né, cara? Depois, eu acredito que não tem uma coisa assim, né, de ostentação. Isso aí foi mais uma coisa humana do que divina. Certo. Tá? E você também me fez pensar numa questão aqui, por exemplo, será que o cristão só pode dar caridade para o cristão? Será que o muçulmano só pode praticar caridade com o muçulmano? É uma Não. coisa bacana e assim, nas escrituras fala que não, né? Acho que, se não me engano, tem uma questão que fala do samaritano, né? Foi muito bom isso que você falou, porque até eu pensei no que você está falando também, voltou para mim, né? No famoso ping-pong, mas com você mais técnico, tênis de mesa, acontece o seguinte, eu entendo que a bondade é universal, é para qualquer indivíduo, até porque é assim que nós vamos mostrar qual é a nossa ética. Ou seja, como eu vou mostrar que eu sou um muçulmano piedoso? É através do exemplo, né? Isso não significa que você nunca vai errar e que você é perfeito. Não, nós somos seres imperfeitos, né? Alcançar essa perfeição aí é o que você falou, é uma questão de interpretação. Mas eu diria o seguinte, não, nós temos que ser generosos com todos, com todos. Você citou o exemplo dos samaritanos, mas tem vários outros exemplos. Né? Então, eu acredito que a gente tem que ampliar o nosso leque. É claro, a Bíblia recomenda primeiro aos domésticos da fé, tá, Léo? A Bíblia recomenda, tá bom? Mas com certeza, temos que ajudar todos. O cristianismo, o Islã, eu acho que tem que alcançar todo mundo. No Corão não tem assim, dê esmola para o muçulmano. Perfeito. Dê esmola para o necessitado. Inclusive, a palavra necessitado, ela inclui ali os órfãos, inclui o andarilho, A viúva. Inclui a viúva, o desempregado, então é um termo abrangente, né? O Wolfling escreveu aqui, o capitalismo / materialismo acabaram influenciando a leitura distorcida dos textos sagrados, colocando o dinheiro acima de tudo e de todos. Eu concordo. É importante. Fala, perdão. É importante dizer o seguinte, né? Eu já venho nessa reflexão, eu venho dizendo para essas pessoas, o capitalismo, né? Ele vai trazer sim a questão do individualismo, né? Essa questão da busca pelo lucro, pelo sucesso, por empreender. Só que a enganação, o uso da escritura como forma de poder, isso já é desde que ela existe. Infelizmente, existem pessoas que vão exercer a ligação com o transcendente como uma forma de poder. Então, o capitalismo, é claro, segundo o que o Rolf falou, eu concordo, vai trazer o materialismo, o egoísmo. Isso sim é uma coisa que surge com o capitalismo. Mas a interpretação da Bíblia em si, por exemplo, isso não, na Idade Média ela já era um instrumento de poder, em outras épocas ela foi instrumento de poder, e também em várias épocas líderes religiosos tiveram a religião como instrumento de poder. Tá? Então eu queria só fazer essa diferenciação. Tá? Mas é óbvio que o capitalismo traz um prejuízo gigantesco para o comportamento ético-cristão. Eu não tenho dúvida. Eu estava pensando aqui ainda naquela questão da avareza e da mesquinhez, questão da acumulação. A gente está acostumado a ver pessoas que estão abastadas, que ganham bem, generais, políticos, até mesmo líderes religiosos, eles ganham muito, muito bem. Mas parece que essa questão do dinheiro, do poder, né, isso aí acaba viciando a pessoa e afasta de Deus. Ou seja, a pessoa, a divindade dela é mamon. Se não me engano, é esse o termo que a Bíblia fala, né? Não dá para você servir a Deus
e a Mamon, né? Que é a questão do... Mamon é o capitalismo, na sua opinião? Rapaz, acredito que, pensando agora na nossa era, Mamon com certeza poderia ser o capitalismo. Aliás, nós já tocamos no assunto na última live, né? Que eu gostaria que vocês entendessem mesmo que há uma idolatria do mercado, né? E essa idolatria, infelizmente, cooptou até religiosos piedosos. De piedosos, eles passaram a impiedosos, né? Eles viram impiedosos, achando que a igreja deve se comportar como o Estado. Se o Estado quer cortar recursos, a igreja também corta. Se o Estado tem que ter responsabilidade fiscal, a igreja também tem que ter responsabilidade fiscal. Então, a gente sabe que é importante gerir recursos, gerir a própria vida, é importante ter sabedoria com os recursos econômicos que temos, com a administração do nosso lar, da nossa empresa, o que quer que seja. Porém, não dá para tornar a igreja igual à sociedade, igual que a sociedade espera. A igreja tem que estar na contramão da sociedade. Na contramão. A igreja ela tem que ter aquele comportamento, Léo, eu acho que o próprio Islã também, que choca as pessoas. Então eu falo, nossa, como eles são diferentes. Tem que ser assim. Nem sempre dá, mas temos que tentar. Tá? Então, eu acredito que Mamon é o mal da nossa era e o capitalismo, infelizmente, ele é um sistema interessante. Olha como as pessoas são ignorantes. Olha como as pessoas são ignorantes. Marx foi um dos caras que mais elogiou o capitalismo. Só que as pessoas nunca leram, e aí elas ficam, não podemos nem ver Karl Marx, porque Karl Marx, meu Deus, é lepra. Nunca leram. O sistema é interessante, o capitalismo, tá? Só que ele não aprendeu como distribuir. É isso, e como sair das crises, ponto. É isso que você falou, é interessante da religião, né? Por exemplo, você vai para um templo islâmico, judaico, cristão, qualquer templo, hindu, budista, tem que ser uma coisa afastada do dia a dia, né? Daquilo que é mundano, daquilo que é material. A religião nos eleva a algo além da matéria, né? Ao espírito. E quando você deixa o dinheiro entrar, aí você perde toda a essência, né, cara? Tá. Uma coisinha que eu anotei aqui, referente a essa questão, assim, de você se afastar do mundanismo, eu tinha pensado também para essa live a questão do celibato. Para quem não sabe, é a questão dos líderes religiosos, normalmente alguns grupos cristãos, que ou o homem ou a mulher, ele faz voto de castidade, nunca se casa. Por exemplo, freiras, padres, né? Pastor pode, né? Pastor pode se casar. De acordo com a questão assim dessa questão que a gente está falando aqui da pobreza, e essa questão do celibato, ele está envolvido com o voto de pobreza desse religioso? Léo, é o seguinte, o celibato, ele não é antibíblico, tá? Até porque você sabe que uma pessoa, quando ela está diante de um matrimônio, ela tem algumas responsabilidades com a sua família. A Bíblia diz que aquele que não cuida da família, lá em Timóteo, é pior do que o infiel. Então, Léo, se você tem uma família e você não cuida dela, você é pior que um pecador miserável. Tá? Só que tem um detalhe. As pessoas que resolvem se dedicar à prática cristã, né? Seja viajando para outros lugares, seja em obras de caridade, etc., a pessoa resolver ser celibatária para viver de acordo com o evangelho também não é errado, tá? Só que isso não é um voto de pobreza. Aí é uma questão da pessoa estar ligada com a religião. Mas isso aí, agora que vem o pulo do gato, né? Porque a pessoa vai dizer assim, então o religioso que vai exercer um ministério, por exemplo, ele não se casa. Não é isso que está se falando. Até porque a própria Bíblia diz que lá em Efésios, né, sobre aprovar os presbíteros, etc., lá diz que se você não consegue administrar o seu lar, como você vai administrar uma instituição religiosa? Tá? Então é muito importante que você também tenha
uma boa reputação, mas não é reputação da porta para fora, é verdadeira, sincera, honesta. Se você tem uma boa reputação, você também pode ser um bom líder, um bom, como é que eu posso dizer assim, um bom condutor, uma pessoa que vai apresentar o caminho justo para as pessoas. Só que, em relação a você ser celibatário, você pode ser. Só que, geralmente, os que escolhem isso, escolhem para cuidar das questões religiosas em tempo integral. Então, isso não é errado. Mas e ter matrimônio? Também não é errado, tá bom? Isso é uma opção de cada um. Então, de acordo com a Bíblia, a pessoa pode ser, ela permite que seja ou não, né? Exatamente. Exatamente. Você pode ser celibatário ou não. Então, não é uma regra. Igual, por exemplo, né, a gente sabe que na Igreja Católica os padres são celibatários, por exemplo. Tá? Isso não é uma regra. Tá? No cristianismo, existem as duas situações. Existem exemplos para as pessoas que se dedicam à obra e elas se tornam celibatárias, mas também existe o outro caso. Para você ser líder, você precisa conseguir gerir o seu lar. Então, eu acho que é dentro disso daí. Algumas igrejas, eu sei que na Idade Média tem alguma questão envolvendo isso daí diretamente com a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Que eles... a quem pense, existem pessoas que defendem que a igreja fez isso como forma de não ter problemas com herança, com esvaziamento dos cofres da igreja. Inclusive, atualmente, algumas denominações religiosas colocaram como condição aos seus pastores que eles fizessem vasectomia. Talvez isso também tenha... Caramba, meu! Pior que é verdade, cara. Eu vou ver se Sério mesmo? vocês podem pesquisar, vasectomia, pastores. Eu vou pesquisar aqui para ver se eu já coloco o nome da matéria. Ó, é o seguinte, Léo, o que você falou do direito de herança faz sentido num contexto da Idade Média, tem fonte histórica sobre isso, tem relatos mesmo de alguns regulamentos que a igreja cria, tá? Mas isso é como a gente fala, Léo. Todo nascimento é limpo, claro. O problema é o caminhar. A gente diz que o ser humano ele nasce limpo. Ele não conhece o mundo, né? Então a gente fala da inocência da criança, tal. Vamos pensar nisso. As pessoas nascem inocentes. O problema é o depois. Então, vamos pensar lá nos primórdios da igreja, o celibatário não era algo antibíblico, é bíblico. Não é bíblico a proibição. Ou seja, só exerce liderança se for celibatário. Isso aí não, isso não está presente nas escrituras. Perfeito. A questão... Eu fui anotando outras coisas aqui, a gente já está perto de 1 hora. Eu vou meio que falar rapidinho. Já estava avançado. A gente planejou 30 minutos, né? Mas sempre estende um pouquinho. Certo. A questão dos dependentes químicos, eles são... Na maioria das vezes, eles podem ser caracterizados como pessoas pobres, né? Como que você acha que a religião poderia tratar o caso dos dependentes químicos que estão ali, muitas vezes a família joga na rua? Você acha que eles devem ser vistos como um grupo prioritário para caridade? Ou, primeiramente, eles deveriam aceitar um tratamento? Por exemplo, temos o padre Júlio Lancelotti, né, que ele ajuda ali essas pessoas em situação de rua, ele não quer saber se a pessoa é dependente química, todo mundo que vai lá, ele ajuda, né? Claro. Aí eu queria saber a sua opinião sobre isso, sobre se eles são um grupo prioritário, como o cristianismo vê isso, né? Léo, eu acredito que todo e qualquer indivíduo que esteja em condição de vulnerabilidade é um grupo prioritário, né? Inclusive, aqui eu quero fazer um elogio às igrejas evangélicas, porque muitas delas, tá, têm um grande trabalho mesmo com as famosas casas de recuperação, né? E sobrevive às vezes em questões precárias, né? Falta não só questões do próprio ambiente mesmo, porque é muito pobre, mas tem. E eu conheço várias pessoas que já passaram por essas casas, conseguiram se libertar do vício. Então, eles são, sim, prioritários. Mas eu volto a insistir nisso. Qualquer um que seja vulnerável é prioritário. Está usando droga, está na rua,
é um vulnerável, está em vulnerabilidade, precisa de ajuda, né? E nisso, Léo, isso a gente pode fazer um elogio aí, você pode depois pesquisar se quiser, tá? As igrejas evangélicas têm grandes trabalhos mesmo de resgate, não só a pessoas que estão dependentes, vitimizadas por causa das drogas, né, os adictos, mas também presídio. Então, eu acredito que eles são povos alcançados, sim, tá? Sempre está tendo trabalho para que essas pessoas possam ser recuperadas. Inclusive, só que aí que tá, isso é muito no boca a boca, tá, Léo? Olha, o meu irmão tá com vício em drogas, e aí o líder religioso liga para o outro. Aí é uma mobilização quando a pessoa quer. Então, assim, eu não vou me aprofundar muito, Léo, porque é delicado. Nós temos o caso da Carcolândia em São Paulo. Se você quiser voltar numa live para a gente discutir a questão das drogas, a gente pode fazer isso, tá? Mas por hora, eu vou dizer o seguinte: toda pessoa que quer tratamento e ela chega aos pés de uma comunidade religiosa, isso é uma coisa que as pessoas, por incrível que pareça, Léo, elas correm atrás mesmo para tentar tirar a pessoa do vício, viu? Muito bom. É que o tema da nossa live ele é bem amplo, então eu estou tentando dar algumas pinceladas assim. Realmente a intenção não é aprofundar, mas essa questão dos dependentes químicos, Não, eu acho que ela se envolve com a questão da fome, né? A fome por muita gente, antigamente, né? Quando não tinha tantos tipos de droga assim, muitas crianças na rua, elas cheiravam cola, thinner, para esquecer a fome, né? Não sentir a fome. terrível. Então é uma relação aí Claro. direta, há uma relação direta entre drogas, dependência química, e miséria, fome, né? Além daquilo de esquecer a realidade dura, né? Ô, Léo, Então, eu queria só destacar que o problema com drogas, ele não tem classe social, tá? O problema com drogas, infelizmente, afeta os mais variados estratos da sociedade. Então, é claro que pessoas mais pobres, infelizmente, às vezes, podem circular em ambientes, podem, mas rico também circula nesses ambientes, tá? Então, eu só gostaria de destacar o seguinte: o vício em drogas, assim como problemas de ordem da questão da família, isso não é só uma questão da pobreza. As pessoas em estratos ricos também são viciadas em droga, né? E isso circula em toda a sociedade, desde a sua base até o topo e do topo à base, tá? Mas é claro, a questão é que um rico, às vezes, vai encontrar tratamentos, né, com psiquiatra, psicólogo, remédio e tudo mais. E como que fica os mais vulneráveis, que é o que você falou, os pobres, aqueles que necessitam de ajuda? É isso que a gente precisa correr para transformar, tá? Mas se quiser, a gente faz uma live sobre isso. E aí eu posso expor mais as minhas opiniões sobre tratamentos, até porque eu tive 3 irmãos viciados. Ouviu aí? Entendi, cara. Tive 3 irmãos, cara. É um problema cada vez mais comum, né, cara? Antigamente, Infelizmente. quando a gente fala assim, antigamente parece que a gente tem 70 anos. Mas antigamente era a questão da cachaça, né? Antigamente era assim, toda a família tinha a gente chamava cachaceiro, sei lá o quê. Hoje não, né? Hoje quase toda a família tem alguém que tem dependência química cada vez mais pesada, né? Porque uma coisa leva a outra, né? Ó, a Sabrina, ela escreveu aqui, ó. Oi. Só vou ler aqui rapidinho da Sabrina, que ela pesquisou aqui, ela falou: a Igreja Universal do Reino de Deus indica a vasectomia para os pastores. Eu acho que eu tinha visto isso aqui naquele Intercept, tá? Mas aí tem que ver as duas versões aí, né? Se foi um caso isolado ou se é uma orientação lá da maior hierarquia, onde né? está o crescer e multiplicar? É um mandamento lá do Gênesis, né? Multiplicar, vai ficar onde, hein? Vem cá. Obrigado, Sabina, pela contribuição. Léo,
eu estava lembrando uma coisa, agora eu voltei, eu pensei sobre o que o Hoffman falou. Isso sim, o capitalismo traz a indigência mesmo. Prostituição, a questão das drogas, isso é um mal do capitalismo, cara. A questão do alcoolismo, da indigência mesmo, da miséria. Você nunca veria na Idade Média uma pessoa revirando lixo. Isso é uma coisa dos nossos tempos mesmo e do capital, cara. Então, eu sugiro a gente voltar nesses temas, nesse tema aí das drogas, etc., mais para frente. Afirmativo. Como nós já chegamos em 1 hora, eu vou fazer questões, aí você responde na lata, tá? Tá bom. Eu gostei muito de uma questão de outra live, que é a seguinte: a pobreza é uma obrigação do crente? Responda na lata. Não, não é uma questão do crente. Porém, aprendi com um amigo meu, rapidamente, que a riqueza traz muitos problemas para o ser humano. Traz responsabilidades, né? Então, beleza. Já vou riscar essa aqui da minha agenda. Exatamente. Vou riscar da minha agenda aqui, porque... Não, só para falar de acordo com o Islã, a riqueza, ela não é uma obrigação, não é um mandamento. Tipo, se eu for um crente, eu sou muçulmano, mas eu sou crente, certo, porque eu creio em Deus. Não é um mandamento do crente ser pobre, mas a riqueza era vista como uma bênção e também como uma obrigação. Ela te traz responsabilidades sociais e tudo mais, né? Então, se você for rico e não estiver usando isso daí da forma adequada, como muitos príncipes árabes aí, né? Lá de Dubai, etc. Aí você está indo para o mau caminho, né? Você não está seguindo a religião. Ostentação. Vamos lá, ostentação. O que você tem a dizer sobre ostentação? É uma nova tendência cultural? Você acha que ela está banalizada? O que você pensa sobre ela? Eu sei o seguinte, eu pensei que você ia fazer um bate-bola, jogo rápido, por isso que eu fui bem rápido na resposta, tá? E ostentação, rapaz, se nós estamos falando sobre humildade, sobre o exemplo de Cristo, não devemos ostentar nada. Aliás, as pessoas sabem quando temos para ostentar e quando temos porque temos. Então, eu acredito que não seja benéfico, bom, para que nós ostentemos as coisas, tá bom? Então, o servo de Deus não deve ostentar nada. Se ele tem que ostentar uma coisa, é a de Cristo que habita nele. Uma vez eu fiz um debate com as crianças sobre esse tema, né, da ostentação, porque hoje as músicas são repletas disso, o cara que grava o clipe cheio de corrente de ouro, desse tamanho, né, no carro. O funk. Aí eu falei para eles, o que vocês acham da ostentação? E deu muita divisão, muita gente acha legal, né? E a maioria deles falam assim, ó, a mentalidade assim, é para eu mostrar que eu venci na vida. Aí eu falei, então se você nasceu num lugar bem pobre, uma favela, comunidade que seja, e lá tem pessoas passando fome, revirando lixo, crianças andando descalça, não tem nem esgoto, então você vai andar lá com uma BMW, um monte de ouro no pescoço. Aí eles falaram sim, porque muita gente lá tinha falado que eu não ia vencer na vida. Aí eu joguei a pergunta, né? Mas vencer na vida é você ter uma BMW e um monte de ouro no pescoço? Aí eles, violento, né? É muito violento. A ostentação é uma coisa violenta, às vezes. Violenta, cara. Tem acho que é o Bourdieu, né? O Bourdieu que fala eu estudei uma vez com a Sandra, né? Com a ex-diretora que tinha, que chama violência simbólica. Isso! Chegar num lugar onde as pessoas não têm alimento nenhum, aí chega lá comendo um Burger King desse tamanho aqui, aí depois já como um monte de batata, uma lagosta. É uma violência, né? Infelizmente é violento. Então, eu diria que não recomendo que nenhuma pessoa ostente as coisas. Não faz bem e agride ao próximo. Perfeito. É um ping-pong aqui, só que se você quiser estender um pouquinho, assim, ó, não tem problema, que falta pouco. Não, tranquilo. Eu estou preocupado que nós já estouramos o horário. Não, mas acho que até
uma hora e 15, acho que a gente termina tudo. Tudo Beleza? bem. Já estourou? Estourou. Só dando a questão, é dando que se recebe, segundo a religião? Infelizmente, nós já vimos aí na teologia da prosperidade que fica meio subentendido que é dando que se recebe, mas não. Dê e não espere nada. Faça o bem simplesmente pelo bem. Como eu digo para as crianças na escola, diz que se tivesse um mantra bíblico ou um mantra islâmico, já que estamos junto no discurso religioso, eu diria: ser bom é bom. Fazer o bem é melhor sem saber a quem. Ó, rimei, hein? Caramba. Uma palavrinha, ambição. Um pecado. É um Perfeito. pecado. A ambição é o mal, a raiz, a semente por trás de tudo isso que a gente vem conversando? Rapaz, eu sei que não é mal e nem ruim as pessoas quererem progredir e melhorar. Só que a ambição, muitas vezes, ela flerta com o que é errado e antiético. Então, a pessoa, para fazer, ela vai tentar sem medir os limites e as consequências do objetivo que ela traçou. Então, geralmente, pessoas ambiciosas, além do que é natural, por assim dizer, elas costumam cometer deslizes severos. Perfeito. Colhemos o que plantamos? Ainda bem que não. Ainda bem que não. Porque, de vez em quando, eu tenho medo do que eu penso. Porque eu sei que se eu não meditar no que Cristo me ensinou, eu vou ser mal. Então, não. Se colhêssemos o que plantamos, com certeza teríamos uma vida pior. Porque só Deus sabe os pensamentos que temos. Segundo vou falar assim como leigo, porque eu nunca li as obras do Espiritismo. Certo. Mas existe aquela ideia do karma, por exemplo, se alguém nessa vida está passando por algum problema, é devido ao mal que essa pessoa fez em outras vidas. Certo. É só para dar uma pincelada, que eu sei que o cristianismo não concorda com essa ideia de vidas passadas, né? O Islã também não, então isso daí não tem fundamento. Por exemplo, uma criança passando fome, morrendo, e, por exemplo, tem aquela foto, né, de uma criança na África, ela tá esquelética, e Certo. vários abutres ao lado, só esperando ela morrer. Então, tem gente que pensa que ela tá ali porque ela foi uma pessoa ruim na outra vida, né? E só para registrar que isso aí não tem cabimento, né? Não tem convergência com o Islã, nem com o cristianismo, né? Nem com o judaísmo também, né? Então, os budistas também acreditam em karma, né? Os hinduístas também. Inclusive, depois, ao final do live, eu vou deixar 2 recomendações de leitura para as pessoas. 3, na verdade. 3. Porque aí eu vou colocar o Corão junto. Mas, ó, vão ser 4, desculpa, 4. Mas, ó, eu diria o seguinte: eu respeito muito os espíritas, muito mesmo, tá? Sei que existem muitas obras dedicadas a ajudar o próximo, né? Mas, é claro, nós temos divergências. E nós só vamos poder saná-las entrando em diálogo, assim como nós estamos aqui, tá? Mas, assim, eu não acredito também em outras vidas, né? Não acredito nisso. Também não acredito que uma pessoa que esteja sofrendo porque ela foi mal numa outra vida. Mas respeito quem assim acredita, respeito, né? E eu não estou aqui para julgar as pessoas nesse sentido, mas me dói o coração, né? Saber que uma criança na África está passando por tudo isso e alguém vai dizer, olha, mas isso é porque provavelmente ela foi muito má. Não, nós temos que transformar a vida da pessoa agora e se fosse assim também, não, vamos fazer melhor. Vamos mudar a vida dela agora, tá certo? Porque a gente tem que procurar fazer enquanto estamos existindo. Depois que já se findou, não tem mais o que fazer. Então, é mais um tema para se conversar aí sobre como as religiões veem a questão do futuro, do porvir,
tá? Mas eu não acredito nisso, tá bom? Perfeito. Então, agora só tem mais 3 histórias aqui que eu gostaria de falar rapidamente, né? A questão do Jó. Certo. No Alcorão fala da história de Jó também, só que não aquela parte do desafio de Satanás, que Satanás, na Bíblia, ele fala assim para Deus, né? Se você tirar o que ele tem, a vida boa que ele tem, ele vai te amaldiçoar na sua face. No Alcorão não tem isso, né? No Alcorão ele dá assim a história é meio nebulosa, só fala que ele estava em situação muito precária e que depois disso ele foi abençoado novamente por Deus. E assim, essa história eu acho que ela retrata que essa vida, né? A vida, inclusive a vida do crente, ela pode ter vários problemas. Isso me fez lembrar também da história de Ló, que ele estava vivendo numa... Porque o Alcorão fala que ele era um servo de Deus. E é uma família justa. Ele estava vivendo numa comunidade totalmente distante dos princípios de Deus, né, da bondade. Até daqueles princípios universais que nós falamos aqui. Certo. Então, a vida do crente, das pessoas boas, pode ter desafios, né? Então, a pobreza, ela pode fazer parte, né? Então, E o terceiro cara que eu lembrei aqui, antes da live, é o Robin Hood. O grande Robin Hood. Robin Hood, o cara roubava do rico para dar pro pobre. Eu queria que você falasse isso aí, se o Robin Hood era um cristão, cara. Olha, sobre Jó, é muito interessante, há muita controvérsia sobre o livro de Jó, tá? Tem um escritor que é especialista nos sumérios, que é o Samuel Kramer. Depois, se você quiser, eu tenho esse livro, tá? Muita controvérsia, se aquele livro é da tradição sumeriana, se aquele livro mesmo é o livro da Bíblia. Aí você falou que tem um relato no Alcorão. Então, assim como o mito de Gilgamesh, né? Então, há muita controvérsia sobre o livro de Jó. Mas uma coisa ali fica evidente para a gente, né? Que a nossa vida pode ter percalços, né? Que nós podemos, infelizmente, ser provados em algumas coisas. Não acredito que Deus queira o nosso mal, tá? E muito menos que Ele queira que vivamos uma vida completamente de sofrimento. Não é isso, tá? Mas Jesus disse que no mundo nós teremos aflição. Ele não disse que nós viveríamos num fã-clube aqui, que seria tudo lindo, tudo maravilhoso, tá? Então, cabe a nós instituirmos o reino de Deus para transformar o mundo, tá bom? É difícil, mas a gente consegue. Sobre o Robin Hood, tá aí um problema moral e ético que a gente fica, e agora? Né? E agora? É certo tirar do rico para dar para o pobre? É que eu não queria falar roubar. Mas, rapaz, o Robin Hood é um exemplo interessante, Léo. Eu não vou querer me comprometer hoje, tá bom? Eu não vou querer me comprometer. Vamos deixar essa questão para o pessoal que está assistindo a live aí depois, eles que se virem, né? Deixa suspenso, mas... Porque essa foi bem no limite. É um desvirtuar ético muito interessante. Eu vou parar por aqui. Beleza. Então, eu agradeço a presença de todos aqui, essa presença novamente. Obrigado, meu amigo. Foi um prazer falar com você novamente. Igualmente. Acho que foi muito rica essa live aqui. Poxa, com certeza. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer crítica, gente, sugestão, vocês podem mandar nos comentários aqui. Que a gente é bem de boa. Também quem está assistindo aqui, se um dia quiser participar, também nós estamos abertos aqui, tá? Ô, Léo, rapidamente, 4 recomendações de leitura. A primeira, quem quiser, é A Viagem de Théo, Regine Clément. É um livro que conta a história das religiões, tá bom? Através de uma viagem de um garoto doente. Muito legal, muito bacana. A Bíblia, né? O Corão. E, por último, O Mundo de Sofia, que é bem parecido com A Viagem de Théo, mas aí é a história da filosofia. Então, eu recomendo esses 4 livros aí para quem tiver coragem e fôlego para ler, tá bom? Agradeço o convite, agradeço a todos que nos acompanharam. E, cara, motivado pra caramba, vamos fazer outros encontros. Valeu, gente. Obrigado por assistirem
Salam Podcast. Ó, o Rolf mandou um abraço. Valeu, Rolf. Se cuida, meu amigo. Salam. Salam. Valeu. Tchau, tchau. Beijão.